eu sou o professor Onércio Martina, sou professor neste canal. Estamos aqui para resolver um exame de matemática de 2021, 12ª classe, primeira chamada. E, desde já, faço o convite para ti que ainda não está inscrito no canal, para que se inscreva, ative o sino de notificações, clique no like caso tenha gostado do vídeo. E vamos até o final. A primeira questão diz o seguinte: qual é a expressão que representa uma proposição? Pois bem, para nós sabermos o que é uma proposição, ou para sabermos qual é a expressão que representa uma proposição, devemos antes saber o que é uma proposição. Proposição é toda expressão que tem um valor lógico, aquilo que nós conseguimos distinguir se é verdade ou não é. Então, neste caso, vamos à alternativa A. Diz que x mais 1 é igual a 4. Aqui não se sabe qual é o valor de x. Só poderá determinar se é ou não é verdade se nós conhecermos o valor de x. De igual modo, aqui só podemos saber se nós conhecermos o valor de x. Assim, para a linha C. Mas observe a linha D. 3 mais 4, aqui é igual a 7. E 7 é igual a 7. Isto é verdade ou não é? É verdade. Então, sempre que tivermos um valor lógico, nós conseguimos saber que é uma proposição. Então, para o número 1, a alternativa correta é D. Para o exercício do número 2, diz o seguinte: considere as proposições P, ok? 9 é múltiplo de 4, ótimo. E que 12 não é número primo. Qual é a tradução para a linguagem simbólica da proposição? Ok. 12 não é um número primo. Se formos ver aqui, 12 não é um número primo. É a proposição que. Então, colocamos aqui no 2. Ok? Colocamos que. Tal como podem ver aqui. 12 não é um número primo. E, então, o símbolo de I é este. Ok? E 9 não é. Aqui disseram que 9 é. Então, é a negação de P. Então, não P. Porque I 9 não é múltiplo de 4. Então, a tradução simbólica é que I não P. Então, a alternativa correta é B. Então, exercício do número 3 diz o seguinte: qual é a negação da proposição? Esta proposição aqui. Então, primeiro nós temos que fazer o quê? Colocar a proposição. Ok? Então, esta proposição aqui. Então, eles querem saber qual é a negação desta proposição aqui. Então, devemos colocar isto, né? Para colocarmos o quê? A negação. Mas o que acontece aqui? Podemos distribuir esse não com esse não aqui. Ok? Então, isto equivale ao quê? A ficar só simplesmente o que está aqui dentro. Bom, aqui, se quiserem comparar com o que está aqui, vocês podem fazer a tabela verdade. Ok? Então, isto aqui é equivalente a P ou Q. Tá bem? Então, neste caso, a alternativa correta é B. Bom, esses conteúdos são conteúdos de lógica e teoria de conjuntos, ok? Então, vamos raciocinar logicamente. Ok, diz, qual é a proposição equivalente a? Então, nós temos o não aqui, P ou não Q, ok? Isto mesmo aqui. Então, vamos distribuir essa negação aqui. O não fica não, P aqui. A negação de O é I. A negação de uma negação é uma aceitação, quase que isso, né? Então, a alternativa é não, P, I, Q. Então, é a alternativa B. Então, vamos para
o exercício de número 5. Diz o seguinte: qual é a negação de x ao quadrado maior que 1? Ok. Dizer que em algum momento existe muita gente que às vezes gera, porque quando fala-se de negação, até quer negar tudo. Tipo, não x ao quadrado, não, ok? Então tem que entender o sentido da proposição, neste caso, ok? Então dizem que qual é a negação de x ao quadrado maior que 1. Então, isto geralmente quer-se saber o complementar. Se o x ao quadrado não for maior que 1, o que pode acontecer? Pode ser menor ou pode ser igual a 1. Então, o x ao quadrado deve ser menor ou igual a 1, ok? Então, vamos para o exercício número 6, que diz o seguinte: em símbolos, como é que se escreve a soma de quaisquer dois números racionais, ok? A soma, e temos que perceber aqui, temos o quantificador universal, ok? A soma de quaisquer dois números racionais é sempre um número positivo, ok? Então, esses quantificadores de alternativa A e C são quantificadores existenciais, ok? Existe um xy pertencente a quê? Que é o conjunto dos números racionais, ok? Embora que aqui seja que a sua soma, né, seja positivo, não. Mas por causa do quê? Do quantificador. Aqui não, porque aqui seria não negativo, ok? Por ser maior ou igual. Então, aqui é onde temos os quantificadores universais, que é o quantificador de qualquer que seja, ou para todo. Então, neste caso aqui, para todo x, y pertencente a Q é tal que x mais y é maior que 0. Então, este reflete a verdade, ok? Então, vamos para o exercício de número... é a alternativa B neste caso. Então, vamos ao exercício de número 7. Né? Diz qual das seguintes expressões é algébrica. Tal como disse no início que para conhecermos a proposição é preciso saber o que é exatamente esse assunto de proposição. Da mesma maneira, o que é esse assunto de expressões algébricas. Então, neste caso, nós temos uma expressão algébrica quando a variável x, por exemplo, está sujeita a operações como adição, subtração, multiplicação, divisão ou extração de raízes. Então, aí estamos perante uma expressão algébrica. Então, neste caso, na alternativa A, não temos nenhuma variável. Na alternativa B, não temos nenhuma variável. De igual modo, para a alternativa D, não temos nenhuma variável. Então, aqui temos essas duas variáveis, que é x e y, que vigoram nas operações de multiplicação, neste caso, assumindo que o A seja uma constante, ou também caso seja uma variável, não deixa de ser uma expressão algébrica. Atenção, é preciso que exista uma variável, ok? Então, vamos a isso. Mas, por sua vez, as expressões algébricas podem ter uma classificação, ok? Podem ser algébricas racionais inteiras ou algébrica racional fracionária, entre outras classificações. Mas, neste caso, eles querem qual é a expressão algébrica irracional, ok? A expressão algébrica irracional. Se formos a classificar esta, seria sim uma expressão algébrica, só que é racional fracionária, assim que é, ok? Então, esta aqui também é racional fracionária, uma vez que temos a variável que está no denominador, ok? Temos a variável que está na fração, ok? Mas a expressão nos pede o quê? A expressão algébrica irracional. Irracional, nós sabemos que a variável está no radical. Neste caso, se formos a perceber, é só esta expressão que tem essa classificação de algébrica irracional. E esta aqui é uma expressão algébrica inteira fracionária, porque esta variável aqui está no denominador, mas não está no radical. Se aqui fosse no radical, seria irracional neste caso, ok? Então, só espero que tenham percebido isso, a questão de classificações, ok? Então, vamos para o exercício número 9. Qual é o domínio de existência da expressão? Ok, esta expressão aqui é muito simples.
nós, para trazermos o domínio, estamos diante de uma expressão algébrica racional fracionária, ok? Então, o que é que nós devemos perceber aqui? Nós devemos perceber que o que deve acontecer aqui é que o denominador não pode ser zero, pois não temos divisão de um número por zero, ok? Então, o que é que deve acontecer aqui? O domínio é tal que 3x, né, menos 9 não deve ser zero, simplesmente isso. Então, o 3x diferente de 9, aqui já estamos a resolver. Então, o x diferente de 9 sobre 3, que é 3. Ok, olhem só. Se formos a colocar aqui 3 vezes 3, vai ser o quê? 9. E 9 menos 9 dá 0. Então, o x devem ser todos os números reais, excepto o número 3. O exercício número 10, o conjunto solução da equação x² menos x², ok? Esta é uma equação biquadrática, ok? É uma equação biquadrática que nós usamos os conhecimentos da equação adquirido na resolução de equações quadráticas, ok? Então, neste caso aqui, essa potência podemos transformar numa potência de uma potência. Então, mantermos, ok? De modo que troquemos a variável, ok? x² igual a uma variável qualquer. Onde tem x² substituímos por t menos 5t mais 4 igual a 0. Aqui nós podemos extrair os valores de a, b e c, okay, para podermos resolver isso. Então, delta aqui vai ser b ao quadrado, não é? B ao quadrado menos 4ac. Então, delta é igual a b ao quadrado, que é 25, menos 4 vezes 1 vezes 4. Neste caso, delta é igual a 25 menos 16. Delta é 9. Ok. Então, aqui teremos o T1 vai ser igual a quê? A menos B, ok? Mais raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o A. Então, menos, que é 5, mais raiz quadrada de 9 é 3, 2 vezes 1 é 2. Então, fica 4, T1. O T2 vai ser menos B, menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o A. Neste caso, fica 5 menos 3 sobre 2, que fica 2 sobre 2, que é 1. Lembram que nós fizemos a troca da variável aqui. Então, vamos fazer o seguinte. x² é igual a t1 ou x² é igual a t2. Ok? Então, teremos x² igual a quê? T1 é 4 ou x² igual a 1. Então, teremos aqui x 1 e 2, neste caso, vai ser mais ou menos 3² de 4. Aqui teremos x 3 e 4, que é igual a mais ou menos 3² de 1. Então, x 1, 2 vai ser mais ou menos 2, ou x 3 e 4 vai ser mais ou menos 1. Então, como é que nós faremos para organizar as soluções aqui? A solução vai ser x, né? X igual a quê? Começamos de número menor, neste caso o número menor é menos 2, a seguir é menos 1, 1 e 2. Aqui estão as 4 soluções. Então, menos 2, menos 1, 1 e 2. Então, a alternativa é A. Então, exercício de número 11, qual é a solução da inequação? Ok? A inequação é x menos 1, x mais 1 maior ou igual a 0. Ok, eu sugiro para este caso que vocês façam o quê? Façam uma tabela, ok? Resolvam isto aqui, podem resolver graficamente, ok? Mas eu sugiro que façam essa tabela aqui, é muito importante. Onde vamos determinar as raízes. A raiz para esta expressão aqui é 1 e para esta aqui é menos 1. Então, colocamos os valores aqui, ok? Colocamos esta função, ok? Assim mesmo. E depois, por fim, que esta parte aqui já vai ser do resultado final, ok? Então, colocamos assim, ok? Então, aqui
entre esta aqui, as raízes aqui dissemos que era 1, né? Porque 1 menos 1 é 0. Aqui é menos 1. Então, nós encontramos primeiro menos 1. Então, vai ser de menos infinito até menos 1 aberto. E no menos 1, então, aberto de menos 1 até 1, que é a segunda raiz. Aqui no 1, que é a segunda raiz, então, de 1 até mais infinito, ok? Então, formamos esta tabela aqui, que é uma tabela muito bom, né? Ok? Então, vamos determinar aqui, né? Se quiserem até, poderiam traçar alguns gráficos aqui, só para elucidar isso. Sabemos que todos são crescentes, todos os gráficos. Então, aqui para x menos 1, a sua raiz aqui é no 1. Então, para o x mais 1, a sua raiz aqui é menos 1. Nós conseguimos perceber o quê? Conseguimos perceber essa parte de cima é positiva, esta parte de baixo é negativa. Esta parte de cima é positiva, esta parte de baixo é negativa. Esse é muito importante para preenchermos esta tabela, ok? Se nós pegarmos o x menos 1, que é este caso aqui, então no 1 tem 0, ok? Então de 1 em diante é positivo, esta parte é negativa. Se nós substituirmos por menos 1 aqui, o que acontece? Menos 1 dá menos 2, ok? Então, viram como é simples? Ok, vamos para o x mais 2. X mais 2 tem 0 no menos 1, então colocamos 0 aqui. Então, daqui de menos 1 em diante é positivo. Então, aqui é positivo, aqui é positivo. E se for 1, é 2, porque é 1 mais 1, ok? Então, nesta parte aqui, de menos 1 para cá é negativo. Esta parte aqui, ok? De 0 para lá é positivo, de 0, não é? Está refletido aqui, de 0 para cá é negativo, né? Agora, segue-se aquele processo de divisão. Menos dividido por menos dá um número positivo. Então, menos dividido por 0. Isto não existe. Okay? Até porque esta expressão aqui, se nós formos a calcular o domínio disto, seria que o x mais 1 deve ser diferente de 0. O x deve ser diferente de menos 1. Razão pela qual não existe o número dividido por 0. Aqui não existe. Ok? Menos dividido por mais dá menos. Então, 0 a dividir por 2 dá 0. E aqui é positivo, ok? Então, queremos onde a função é maior, ou a inequação é maior ou igual a 0. Maior significa que é positivo, aqui não, e aqui esta parte aqui. Então, eu vou colocar zeros, mas a solução é mais ou menos esta, ok? Então, vamos dizer que o x pertence ao intervalo aberto de menos infinito até menos 1 aberto, união, com o intervalo fechado, ok? De 1 até mais infinito aberto, ok? Por quê? Porque nós incluímos o 0, positivo incluindo o 0, ok? Então, a alternativa que melhor descreve isso é a alternativa D, ok? De menos infinito até menos 1, união com 1 fechado até mais infinito. Mas a estratégia de fato é esta que deve ser usada, ok? Só espero que tenham percebido. Ok, exercício número 12 diz o seguinte. De um sistema linear de duas equações e duas incógnitas x e y, sabe-se que discriminante, neste caso aqui, delta é menos 2, delta x é menos 4, delta y é menos 6. Qual é o valor de menos x menos y mais 4? Então, significa que nós devemos determinar os valores de x. O x vai ser igual a quê? A delta x sobre delta. Então, delta x é menos 4 e o delta é menos 2. Lembram? A divisão de dois números com sinais iguais é sempre um número positivo. Então, 4 dividido por 2 é 2. Já temos o x. O y, idem, delta y sobre delta. Então, delta y é menos 6. Ok? E delta é menos 2. De igual modo, a divisão de dois números com
Mesmo sinal é um número positivo, então 6 dividido por 2 é 3. Então, vamos à substituição. Onde tem x menos 2 menos 3 mais 4. Isto dá menos 5 mais 4. O resultado é menos 1. Simples quanto isso. E a alternativa que melhor descreve isso é B. Ok? Ok, exercício número 3. A solução do sistema. O sistema é este. Ok? Menos x menos 4y igual a 0. 3x mais 2y igual a 5. Ok, eu quero resolver isto de duas maneiras. Eu penso que no exercício anterior vocês viram esse assunto de delta. Ok, o que seria esse assunto de delta? Aqui nós escrevemos os coeficientes do x, só para complementar. Depois vamos usar o método mais simples, que é o método de adição ordenada. Então, aqui o coeficiente aqui é menos 1 e aqui é 3. E aqui é menos 4 e aqui é 2. Então nós calculamos o discriminante, que é a diagonal principal, a multiplicação, que dá menos 2, menos a diagonal secundária, que dá menos 12, então fica 12. Então aqui ficou 10, ok? Já temos o delta. Então sabem, obviamente, que podemos calcular o delta x. O delta x consiste em quê? Aqui nos coeficientes de x colocamos os termos independentes, que é o 0, o 5, depois colocamos o menos 4 e o 2. De igual modo, multiplicamos pela diagonal principal, que é 0, menos a diagonal secundária, que é menos 20, mas aqui fica mais 20, ok? Então o resultado é 20. Então, vamos por fim delta y, né? Porque aqui só querem o par ordenado, ok? Querem o valor de x e de y. Então, mantemos aqui o menos 1, depois o 3, e aqui no valor de y nós colocamos de novo os termos independentes. Aliás, não de novo, os termos independentes. Então, aqui temos menos 5 menos 0. Então, o resultado aqui é menos 5. Penso que já sabem que o x será o quê? Delta x sobre delta. Então, delta x é 20. O delta é 10. A resposta é 2. Ok? Então, já podem ver entre B e C. Então, o y é delta y sobre delta. Então, delta y é menos 5 sobre 10, né? Então, isto é menos 1 sobre 2. Então, para o ordenado é 2 menos 1 sobre 2. Ok? Então, a alternativa correta é C. Mas, ok, eu sei que vocês não gostam muito desse assunto, de trabalhar bastante. Então, pegas no sistema, tem muitos métodos. Esse é o método de Cramer, ok? Então, tem adição ordenada, que eu gosto bastante, e ele é relativamente simples. Então, teremos aqui 3x mais 2y. Esse consiste na eliminação de uma variável. Tal como podem ver, multiplicando essa expressão aqui por 3 fica mais simples. Fica menos 3x, toda a expressão deve ser multiplicada, menos 12y igual a 0, como 3 vezes 0 não há diferença alguma. Aqui 3x mais 2y igual a 5. Então fazemos uma adição, ok? Então esses são simétricos. Então aqui nós conseguimos perceber que é 12y menos 2, que é menos 10y, que vai ser igual a soma disto dá 5, né? Então y é igual a 5 sobre menos 10. Isto aqui dividido aqui por 5 fica 1. Aqui dividido por 5 fica menos 2. Então é menos 1 sobre 2. O valor de y, desculpa. Ok? É mais ou menos o que eu estava a dizer aqui, dividido aqui. Então, o valor de y, já temos o valor de y. O valor de x podemos pegar, qualquer que seja a expressão aqui, podemos pegar esta. Então, mais 2y igual a 5. 3x mais 2 vezes o y já temos, é menos 1 sobre 2 igual a 5. Então, podemos simplificar isso. 3x menos 1 agora igual a 5. Então, 3x é igual a quê? Isto quando passa para lá fica 6. Então, x é 2. Ok? Então, é na mesma. Caso queiram este método, qualquer que seja o método. Ok?
Bom, exercício número 14 diz o seguinte: sendo A, B pertencente aos números reais positivos, a divisão de P e Q pertencente ao Q, ok, conjunto Q, e R e S pertencente também aos números Q, qual é a propriedade correta aqui? Então, vamos lá observar. Aqui temos que lembrar das propriedades de potenciação, certo? Ok. Temos A sobre B, né? E A sobre B são números reais, ok? Positivos neste caso. Então, estamos a excluir a hipótese, né, de o B ser zero, uma vez que estamos a tratar da divisão aqui. Então, se fosse zero, essa expressão não faria nenhum sentido. Então, A sobre B, não é? Elevado a P sobre Q, sabemos que, ok, é melhor desenvolvermos isso para termos noção para as próximas vezes, ok? P sobre Q, ok? Isto pode ser escrito, ok? Pode ser escrito assim, raiz de índice Q de A sobre B elevado a P. É uma hipótese. Mas também pode ser escrito como A elevado a P sobre Q sobre P elevado a P sobre Q. Ok? Então, em nenhum momento aqui a soma. Passemos para a alternativa B. Diz o seguinte: A vezes B elevado a P sobre Q. Eu disse que excluímos a hipótese de qualquer um desses números ser nulo ou zero. Ok? Então, isto, pela propriedade de potência, também podemos fazer aquele processo de raiz, né? Mas, neste caso, sabemos que vai ser A elevado a quê? A P sobre Q vezes B elevado a P sobre Q. O que é que se fez aqui? Manteve-se o expoente, uma vez que é o mesmo, e multiplicou-se as bases. Multiplicaram-se as bases. Então, não é verdade. Vamos para C. Isso é uma potência de uma potência, né? P sobre Q elevado a R sobre S. Isso, a proposição correta seria A elevado a quê? A P vezes R sobre Q vezes S. Mas não é. Colocaram adição. Não é verdade. Então, por fim, vamos ver o D, ou a alternativa D, que diz que A elevado a P por outra. Esta propriedade já foi desenvolvida antes, ok? Penso que já foi desenvolvida antes, não? Ok. A elevado a P sobre Q vezes A elevado a R sobre S. A base é a mesma. Faz-se o quê? Somam-se os expoentes. P sobre Q mais R sobre S. Tá bem? Então, a alternativa correta é D. Ok. Exercício número 15 diz o seguinte: o conjunto de solução da equação, não é? 2 elevado a 2x menos 2 elevado a x mais 1 mais 1 igual a 0. Ok. Aqui é onde você vai aplicar todas aquelas propriedades que nós vimos anteriormente. Ok? Então, nós podemos transformar esta equação assim, da seguinte maneira. Colocarmos 2 elevado a x aqui, elevado a 2. Lembram que isso é o mesmo que multiplicar, né? X vezes 2, que é 2x, menos isto aqui é 2x vezes 2. Lembram das propriedades vistas anteriormente. Agora, mais aqui, mais 1 igual a 0. Eu disse que preferia desenvolver para poder dar algumas dicas, não é? Que vocês pudessem precisar. Ok, então aqui nós introduzimos uma nova variável. Nós podemos dizer que seja 2 elevado a x igual a uma variável t. Então, onde tem 2 elevado a x, colocamos t. T elevado a 2 menos aqui t vezes 2 mais 1 igual a 0. Podemos organizar isso. T ao quadrado menos 2t mais 1 igual a 0. É uma equação muito familiar, é uma equação quadrada. Então, nós podemos envolver aqui delta, vai ser b ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes 1 vezes 1. Né? Delta aqui é 0, né? É 0. Então, sendo assim, nós teremos que T1 é igual a T2, ok? É igual a menos B sobre 2 vezes O.
não perca essa oportunidade de facilitar o seu exercício, ok? Então, menos b, qual é o b? É este aqui, então fica 2 sobre 2 mais 1, isto deu 1. Então, aqui ficamos com 2 igual a x igual a quê? E sabemos que todo número temos que criar condições de ter bases iguais, ok? Então, neste caso aqui, ficamos com x igual a quê? A 0. Esta é a tua solução. E a alternativa, para este caso, correta é a alternativa D, ok? Então, o exercício número 16 diz o seguinte: qual é a correta tradução simbólica da afirmação? Conjunto de valores de x que se encontram a d unidades da origem. É simples. Isto é módulo de x igual a d. Por quê? Porque sabemos que a distância, ok? Então, a distância, se nós temos, por exemplo, este eixo, né? Aqui é 0 da origem. Então, temos d unidades da origem. Então, também aqui teremos d unidade da origem, só que no sentido oposto, ok? Então, neste caso aqui, só isso é expresso a partir disto, porque pela definição, o x vai ser igual a d ou o x vai ser igual a menos d, porque tanto o módulo de d vai ser igual ao módulo de menos d e vai ser d, ok? Então, é mais ou menos isso. Ok, exercício número 17 diz qual é a condição para que o módulo de menos x mais 1 igual a menos x mais 1. Qual é a condição para que isto seja igual a a condição que está a perguntar aqui é a condição de existência do módulo. Nós sabemos que um número dentro do módulo ou sempre é positivo, não é? Ou igual a 0. Este vai ser positivo ou igual a 0, ok? Então, neste caso aqui, este número aqui, o menos x mais 1, deve ser positivo ou igual a 0. Caso contrário, esse módulo não vai existir. Então, menos x vai ser maior ou igual a quê? Menos 1. Multiplicando aqui por menos 1, fica x de maior, troca para menor ou igual a 1. Então, essa é a condição de existência. Ok. Então, temos esse exercício número 18. A solução da equação módulo de x menos 4 igual a 3x menos 2. Ok. Aqui nós sabemos que devemos fazer o que? Definir o módulo. Então, vamos fazer o que? X menos 4 igual a quê? 3x menos 2. Ou x menos 4 igual a menos 3x menos 2. Ok? Então, x menos 4 igual a 3x menos 2, ou x menos 4 igual a menos 3x mais 2. Distribuímos aqui o sinal. Então, podemos agrupar termos semelhantes. Ficamos com x, isto passa para cá, fica menos 3x, para menos 2, aqui fica mais 4. Ou x mais 3x igual a 2, isto passa para cá, mais 4, né? Então, isto dá o quê? Menos 2x igual a quê? A 2. Então, até podemos terminar logo aqui. É menos 1, né? Então, ou aqui fica 4x igual a quê? A 6. Então, x aqui é 6 sobre 4. Aqui é 3 sobre 2. Tipo, multiplicando aqui, dividindo, aliás, por 2 dá 3, dividindo aqui por 2 dá... ok, essas são as soluções, ok? Mas existem as nossas alternativas. Bom, não sei se existe, mas é o que nós vamos ver. Como é que nós devemos saber se isto faz ou não? Nós temos que calcular que é o domínio de existência, lembra? 3x menos 2 deve ser maior ou igual a 0. Então, 3x deve ser maior ou igual a quê? A 2. O x deve ser maior ou igual a quê? A 2 sobre 3. Olha aqui, o número que nos aparece aqui é um número positivo, embora que seja 0, alguma coisa por aí, não é? 2 dividido por 3, terá que acrescentar aqui, fica 0. Então, acho que dá 6, 18, 2. Bom, seria mais ou menos esse número aqui. Penso que é 0,6666,
ok? Então, será que 0,6, estamos a dizer que é de 0,6 até mais em diante. Então, qual é o número que é abrangido? Este aqui, que é 1 sobre 5. É 1,5. Então, este aqui não é solução, ok? Mas sim a solução é 3 sobre 2. É importante calcular-se o que é o domínio de existência. Então, exercício número 19. Quantas palavras com ou sem sentido pode se formar com a palavra gentil? Ok? A palavra é gentil. Ok? Gentil. Começando por uma vogal. Ok, vamos lá. Quais são as vogais que nós temos aqui? E. Se não sabe, as vogais são A, E, I, O, U. Ok? Então temos o E e depois temos só o I. Ok? Então, qual é o número total das palavras? 1, 2. Ok, tirando as vogais, se eu tiro E, significa que fico com o restante, que é 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o espaço. Também 1, 2, 3, 4, 5. Então, esses são os espaços restantes que nós vamos trocar essas outras consoantes e vogais, incluindo o I aqui, ok? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer permutação de quantas letras? 5. Aqui também vamos fazer permutação de 5, ok? Então, somado todas as permutações é o número total. Então, vai ser 2 vezes permutação de quê? De 5. Então, que é 2 vezes 5 fatorial. Então, que é o que? 2 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ok? Então, isto dá 10, isto dá 12, isto dá 2. Ok? Então, se formos a facilitar aqui, podemos resolver primeiro isto aqui que dá 24. Então, é 240 palavras. 240 palavras. Então, aqui não apresenta nenhuma alternativa. Então, por isso eu prefiro que você fique com esta opção. Talvez aproximado a 24, não sei. Mas você pode formar mais do que esse número que estão a colocar aqui nas alternativas. E para finalizar mesmo, então aqui número 20 é para determinar o n pertencente aos números naturais de modo que a combinação de n mais 2 agrupado a 2 seja igual a 10. Então aqui teremos o que? A combinação de n p a p, e a condição é que o n seja maior ou igual a p, a p, ok? Isso é igual a quê? N fatorial n menos p fatorial vezes p fatorial, ok? Então teremos o que aqui? N mais 2 fatorial sobre n mais 2 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial, que será igual a 10, ok? Então teremos aqui o n mais 2 fatorial. Aqui ficou o quê? São simétricos, né? Então fica n fatorial, 2 fatorial é 2, agora aqui a 10. E para facilitar, podemos ficar com n mais 2 fatorial sobre n fatorial igual a 20. Este 2 passa para outro membro, ok? Então, nós temos que fazer o quê? Decrescer o número maior para alcançar o menor, ok? Temos que decrescer o número maior. Então, entre n mais 2 e n, aqui é óbvio, né? O n mais 2 é sempre maior, mas também podem fazer a questão de atribuir o n, números naturais. Se for 1 aqui, vai ser 3. Então, obviamente que é este. Então, fica n mais 2, n mais 2 menos 1, ok? E n mais 2 menos 2 fatorial. Para terminar, temos que introduzir o sinal fatorial. Igual a 20. Ok. Aqui, se nós formos a perceber, isto aqui vai ser o quê? N fatorial, porque esses são simétricos. Então, podemos simplificar isto com isto, né? Então, ficamos só com essa expressão que fica da seguinte maneira. N mais 2 e n mais 1
igual a 20. Ficamos com n ao quadrado mais n mais 2n mais 2 igual a 20. Ok. N vezes n é no quadrado. N vezes 1 é n. 2n, 2 vezes n é 2n. 2 vezes 1 é 2, ok? Igual a 20. Então, ficamos aqui com n ao quadrado mais isto dá 3n. Isto passa para cá, fica menos 18 igual a 0. Então, nós vamos calcular aqui o n1 e o n2, né? Então, podemos abordar aqui delta igual a que b ao quadrado, que é 9, menos 4ac. Então, delta igual a que? A 9 mais 18, 4 aqui, 16, 32. Então, 3, 4, 72, né? Então, mais 72. 72, tirando 8 aqui dá 80. Então, delta dá 81, ok? Então, N1 é igual a menos B, ok? Menos B mais 9, que é a raiz quadrada de 81, sobre 2. Então, fica... Então, menos 3 mais 9 dá 6 sobre 2. Isso dá 3. E 3 é um número natural, candidato da solução. N2 é igual a menos 3 menos 9 sobre 2. Isso dá menos 9, 10 menos 12, menos 12. Ok, 2 aqui dá menos 6. E não é número natural. Então, esta não é a nossa solução. A nossa solução é esta aqui. Tá bem? Então, podemos fazer prova. Teremos combinação do que? Se o N3, então aqui teremos 5, 2 é 2, que é 10. Ok? Então, 5 fatorial sobre o que? 5, que é 3, mais 2, né? Fatorial. Ao decrescer aqui é 5, 4, 3, tá? Como disse, aqui 3 fatorial, isso é 2. Cortar, cortar. Este com 2 daqui fica de fato 10. E muito obrigado.